Mudando de assunto, mais de 43 mil benefícios de auxílio-doença irregulares foram cancelados pelo governo federal em apenas 7 meses. A ação faz parte do pente fino realizado pelo INSS. Roda o VT. O INSS está realizando um pente fino para revisar benefícios. Serão convocados mais de 530 mil beneficiários com auxílio-doença e mais de 1 milhão de aposentados por invalidez com mais de 60 anos, que estão há mais de 2 anos sem perícia. A convocação será feita por meio de carta com aviso de recebimento. Após o comunicado, o segurado terá 5 dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. Quem não atender ao chamado ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso. Os detalhes sobre o programa de revisão dos benefícios por incapacidade você acompanha agora aqui no Revista da Cidade. Tá. Vamos falar sobre esse assunto. Quem tá com a gente é a doutora Maria Faiocchi. Gente, lindíssima. Tá arrasando 2017 pra você, hein? Com tudo, hein? Que ano delicioso, não? O ano da virada, né? Ano da virada, 2017. Ó, que um ano muito difícil para muitas pessoas, né? Estão tendo aí benefícios cortados, cancelados, que estão passando por esse pente fino aí. Eu estava até perguntando para a Faiocchi aqui antes mesmo desse VT, que eu usei essa palavra 43 mil benefícios irregulares que foram cancelados, e eu queria saber se realmente todos eram irregulares ou se alguns, de repente, pode ser que sejam justos, mas as pessoas não atenderam a solicitação deles. Eles usaram o termo irregulares porque são pessoas que não atenderam às convocações. Então, as pessoas que tinham que ir lá passar pela perícia do pente fino, né, que a gente conhece como pente fino, essas pessoas não foram. Então, pode ser por N motivos, ou porque realmente não quiseram ir, porque algum motivo qualquer, ou não receberam a carta porque o endereço não estava atualizado, ou pode ser fraude também, né? Muita gente recebendo indevidamente, falou, eu não vou comparecer, deixa eles cortarem o benefício. Então, essa quantidade absurda de mais de 40 mil pessoas é justamente por causa disso. Alguma irregularidade tem. Ou porque o endereço não está certo, ou porque a pessoa está recebendo indevidamente, ou porque alguma fraude. Porque você concorda comigo que se a pessoa está recebendo legitimamente, está tudo certinho, ela recebeu a convocação, o que ela faz? Ela vai lá e se apresenta. Ela não deve nada, não tem nada a temer, né? Claro. Agora, no caso, a pessoa que perdeu o benefício, simplesmente ela não vai receber, ela vai lá fazer a retirada e não vai ter nada do nome dela. O que ela tem que fazer? Aí começa uma peregrinação. Aí é uma situação extremamente desagradável. Por quê? Porque primeiro a pessoa pode entrar com um pedido de recurso na Previdência. O problema é que esses recursos, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que entrou com pedido de recurso, eles agendaram para a pessoa entregar a documentação só em setembro. E ela vai viver de quê até lá? Alguém me explica. Esse não é o pior. É para entregar o recurso em setembro. Imagina quando que isso vai ser deferido? Depois de setembro, o INSS, por lei, teria 30 dias para analisar esse recurso. Só que na prática a gente sabe que leva anos. Então, as pessoas estão enfrentando assim uma dificuldade tremenda com questão em relação a esse pente fino, porque mesmo se ela quiser recorrer lá dentro do INSS, ela vai enfrentar essa burocracia e esse tempo absurdo. Então, o que é melhor a pessoa fazer? É a pessoa realmente procurar o judiciário, porque hoje, vamos falar hoje, se alguém entrar no judiciário hoje, por exemplo, no Juizado Especial Federal, uma pessoa aqui da capital, que mora na capital, aqui na Avenida Paulista tem o Juizado Especial Federal, se a pessoa ingressar com a ação hoje, em média, em 3 meses, ela já está fazendo uma perícia para uma avaliação de se ela deve ou não continuar recebendo esse benefício que foi cortado pelo pente fino. Então, na prática, é mais fácil procurar o judiciário do que a Previdência, e deveria ser o contrário, você concorda? Claro! E o grande problema disso daí, Rê, é o seguinte, muita gente está procurando o judiciário. Vai entupir, né? Vai entupir. O nosso medo é de que o judiciário fique abarrotado de ações. Vai acontecer. E aí esses prazos, que são relativamente bons, né, um prazo para uma realização, fiquem piores do que o INSS. Esse é o nosso receio. Mas hoje, quem está nessa situação, se ingressar hoje, vai conseguir ainda ter um prazo bom no judiciário. O que a gente não pode garantir, por exemplo, no segundo semestre, porque o pente fino continua acontecendo. Então agora o pente fino vai entrar para uma fase pior, que é a fase do quê? Das pessoas que são aposentadas por invalidez. São aquelas pessoas que realmente já saíram do mercado de trabalho, já não tinha mais esperança nenhuma de voltar. Então a pessoa acreditava que definitivamente ela já estava aposentada. E agora essas pessoas vão ser convocadas. Então aí sim, eu acredito que o judiciário vai sofrer muito. Até quando o pente fino vai acontecer? Ele vai, não tem prazo ainda para acabar. E quem é que está dentro dessa história, então? Vamos recapitular. Recapitulando, pessoas com
que recebem auxílio doença, tá? E não passam por perícia há mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Tá? Essa é a primeira fase. Pensão por morte? Tá, pensão por morte não. Não entrou? Não entrou. Tá. Auxílio acidente, uma dúvida muito comum. Muita gente fala, nossa, eu recebo auxílio acidente. Eu tô no pente fino? Não, auxílio acidente não entrou no pente fino. Tá? Numa segunda etapa, eles vão começar a chamar quem? Eles vão chamar os aposentados por invalidez. Aí sim eu acho que a coisa vai dar uma complicada, porque muita gente já estava recebendo aposentadoria por invalidez por conta da justiça ou até mesmo porque um perito do INSS concedeu essa aposentadoria. E essas pessoas já acreditavam que não poderiam mais ser cortadas do benefício. Então aí eu acho que vai gerar mais tempo. E existe uma boataria de quem recebe o LOAS, né, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, que são aqueles benefícios assistenciais para quem é idoso e tem 65 anos ou mais ou tem deficiência física ou mental, que são esses benefícios assistenciais. Para uma terceira etapa, acreditam que vão chamar essas pessoas também. Então, assim, não tem muito prazo. Isso aí pode se estender por muito tempo, assim como o problema da reforma da Previdência também, que vem aí se arrastando e a gente não aguenta mais, né, roendo unha para saber como é que vai ficar tudo isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, mesmo porque estão acontecendo algumas flexibilizações na proposta, né? Que é bom. Importantes. Por isso que a gente vai ter que falar, né? Tá. Agora vamos por uma pessoa que mudou de endereço há algum tempo, ainda não teve nenhuma mudança no recebimento, né? Tá recebendo normal, mas também não recebeu nenhuma carta, mas também não fez atualização de endereço. Tem que fazer. É importante procurar antes do problema acontecer. Antes do problema não acontecer. Esperar a bomba Porque tem gente que ainda está na ingenuidade de achar assim, quer saber, eu não vou arrumar meu endereço, eu não vou atualizar, porque aí o INSS não me acha e eu fico recebendo. Não. Ou então não, eles me acham, de algum jeito eles não... Não vão achar, não vão procurar e vai acontecer o que está acontecendo com esses mais de 40 mil benefícios agora que serão cortados. Então, assim, é extremamente importante deixar o cadastro na Previdência atualizado, porque uma hora ou outra as pessoas vão ser convocadas. Existe um cronograma, eles estão chamando primeiro as pessoas mais jovens, vão aumentando lá a faixa etária, depois passar para os aposentados por invalidez. Mas uma hora todo mundo vai ser convocado, quem recebe há mais de 2 anos. E aí, da importância de manter isso atualizado, porque senão você pode chegar um dia no banco, ir lá para receber o benefício e não ter nada para receber justamente por conta disso. Que eles publicam no Diário Oficial. Você tem o costume de ler o Diário Oficial? Quem é que lê o Diário Oficial? Quem? Eu sou advogada, eu não leio o Diário Oficial. A gente tem um serviço, né, um serviço para advogados, né, que mandam pra gente. É igual a Voz do Brasil, você deu o exemplo perfeito. Ninguém lê o Diário Oficial para saber quem foi nomeado, quem não foi. Não tem como. Então, assim, publicar no Diário Oficial é até complicado, porque as pessoas não leem. Era melhor publicar num jornal de grande circulação e noticiar isso na televisão para que as pessoas pudessem procurar, ou até mesmo disponibilizar no site da Previdência essa lista, né? E quais são os canais, então, que as pessoas podem encontrar essas informações? Como é que o INSS entra em contato com o beneficiário? É importante a gente divulgar também, porque tem muito golpe, tem muita fraude em cima disso, a gente sabe, então é importante também dar esses canais, né? Hoje, a convocação do pente fino, ela se dá por carta. Então, se você receber uma carta com papel timbrado da Previdência, você deve ligar, a carta vai dar lá o prazo para você ligar e agendar a sua perícia. Você ligou no telefone 135, eles vão confirmar a veracidade dessa carta e agendar para você essa perícia do pente fino. Então, hoje o canal é carta. Quem não recebeu, está desconfiado, verificou que o endereço não está atualizado, é só atualizar o endereço que aí sim vai receber a carta. Agora, já passou o prazo, aí tem que verificar no bendito Diário Oficial da União, tem o site do Diário Oficial da União, a pessoa entra e tenta localizar. E nessa carta vem uma data limite para que a pessoa compareça? Para que a pessoa entre em contato e agende a perícia. Tá, agendou a perícia e tal. Se ela não conseguiu comparecer na data, tem como reagendar? Então, aí ela tem que fazer isso com antecedência. Por exemplo, vamos supor que ela teve um problema de saúde, né? Ela estava internada ou ela estava acamada. Ela tem que pegar um atestado médico para levar e comprovar que ela não compareceu por um motivo de força maior. Ou pedir para um portador. É muito importante que essas coisas não deixem primeiro acontecer para depois ir fazer, porque aí você vai perder muito tempo. Então, faça isso com antecedência. Leve lá um atestado, um documento que comprove que você não pode comparecer na perícia, que eles vão remarcar. Agora, a famigerada... A reforma. Posso falar só uma coisinha antes? Claro. Porque o pessoal deve estar com dúvida. Gente, voltar a bater nessa tecla. Compareceu na perícia do pente fino, não esqueça de levar a documentação organizadinha,
bonitinha, todos os laudos separados por data de ordem cronológica. Não do leva mais, aquela bagunça não, que eles não vão organizar para você não. Para o mais antigo, leva todas as suas receitas. Se perdeu receita, leva um remedinho, coloca em um saquinho, leva laudo dizendo que você continua com problema. E é muito assim importante conseguir o prontuário médico, tá? Prontuário médico, você faz, por exemplo, seu tratamento numa clínica, é um histórico, é uma pastinha sua na clínica ou no hospital, e tanto o médico, a clínica, o hospital são obrigados a fornecerem esse prontuário médico. Se não forneceu, aí vai ter que procurar o órgão competente, que é o Conselho Regional de Medicina, para obrigar ali o hospital ou o médico a fornecer esse prontuário, que os peritos estão se baseando muito no prontuário para conceder ali a prorrogação do benefício, manter a aposentadoria, manter o benefício. Tá certo. Bom, agora a gente muda um pouquinho de assunto, né? Agora a parte mais chata, vai para a parte difícil, porque tá uma instabilidade tão grande, ninguém sabe para que lado vai essa reforma da Previdência, né? Mas, até pela falta de apoio que o presidente até então está colhendo ali, né, no Congresso, nem a base aliada, tá todo mundo ali querendo... Brigando, né? Para que a reforma seja flexibilizada, ele deu uma tiradinha de pé ali e, por exemplo, baixou a idade... Deu uma recuada. Deu uma recuada e baixou a idade, por exemplo, para a aposentadoria das mulheres, né? Que outras mudanças a gente pode ter? Na verdade, o que acontece? O governo percebeu que ele não ia ter ali o apoio que ele precisa para a reforma. Parece que precisam de 308 votos, ele estava muito apertado e a própria base aliada estava questionando muito, porque essa reforma é extremamente cruel. A gente não está falando de algumas mudanças pontuais e tal, a gente está falando de uma volta 360. Anos a mais de trabalho, né? Exatamente, pegando muita gente de surpresa, isso causa uma instabilidade jurídica muito grande, porque as pessoas param de acreditar no país, falam, para que eu vou pagar? Para que eu vou trabalhar formalmente? Para que eu vou ajudar o país a crescer se lá na frente eu não tenho respaldo? Porque as pessoas estão pensando dessa forma. Não só lá na frente, mas no atual também. Exato, né? Em toda a contrapartida que a gente deveria ter com os impostos absurdos que a gente paga. E está muito complicado. Então, assim, o trabalhador se sente o quê? Um lixo, porque muitos empresários estão devendo para a Previdência, o governo não cobra essa dívida que poderia ajudar nesse rombo. Dívidas bilionárias. E fala do rombo. Exato. Como se a culpa fosse nossa, né, gente? Isso é que é o pior. É isso que é o pior. E aí, quem vai pagar? O trabalhador. E a gente vê muitas vezes, quando a gente para olhar e analisar o faturamento dessas empresas... Absurdo. Não são empresas que estão endividadas, pedindo financiamento, BNDES ajuda, nada disso. Simplesmente pararam de pagar. Empresa grande, conhecida, que a gente consome, que a gente às vezes fala, não tem aquela coisa, eu não como determinada coisa, só como dessa marca. São empresas assim, que o trabalhador é extremamente fiel. E qual a justificativa que o governo dá para não cobrar essas empresas? Não tem justificativa. Porque eles são amiguinhos, né? Provavelmente, doadores, né? De campanha. Alguma coisa do tipo. Então, assim, aí essa conta está indo para o trabalhador. E, óbvio, começou a ter uma revolta, né? Alguns deputados estão realmente ali tentando modificar. Uma das coisas boas que eles conseguiram já em tratativas com o governo, isso deve entrar já nas alterações, que aquele pedágio que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, que antes só iria para homens com 50 anos, mulheres com 45 anos ou mais, que aumentaria em 50% o tempo que faltava, que esse pedágio que está todo mundo com medo, eles vão alterar isso. Esse pedágio vai diminuir para 30%, o que já vai dar uma ajuda tremenda, porque antes... Só para o pessoal entender, se você faltava 10 anos para você pagar o INSS, para você se aposentar, o governo queria que você pagasse os 10 mais 5, um pedágio de 50%, você teria que trabalhar mais 15. Agora, com essas alterações que eles estão fazendo, esse pedágio vai para 30%. Então, ao invés de pagar 5 anos, pagariam 3 anos de pedágio. Uma outra coisa boa que eles fizeram, eles mudaram a idade mínima para aderir a esse pedágio, para entrar no pedágio. Então, assim, todo trabalhador com 30 anos ou mais entraria nessa nova regra de transição que o governo quer propor. Então, isso já vai melhorar. Por quê? Porque evitaria que muita gente tivesse que esperar até os 65 anos de idade para se aposentar, o que é um grande absurdo. Tem algumas profissões, principalmente algumas pessoas, que o mercado de trabalho não tem espaço
para que essas pessoas continuem trabalhando até os 65 anos. O que elas vão fazer até lá, né? Exato. Uma outra coisa muito boa também que conseguiram ali na conversa, algumas profissões que a gente sabe que são extremamente complicadas, como, por exemplo, pessoal professor, pessoal da área de saúde, os policiais, né, pessoas que trabalham, esses servidores que trabalham ali com a periculosidade, com a insalubridade, eles conseguiram movimentar para que a idade mínima passasse para 60 anos e não 65. Então, teriam esse redutor. Então, algumas coisas já estão sendo feitas e sinalizando que o governo vai ter sim que ceder. E aí ele está conseguindo maior apoio com essas novas Exato, propostas. e aí ele vai conseguir aprovar. Então, assim, pessoal de casa que está acompanhando, está com medo, não sabe o que fazer, continue prestando atenção nessas alterações, nessas propostas aí de alterações dessa emenda da reforma da Previdência, porque alteração, reforma, vamos ter sim. Isso já está sacramentado. O que a gente também falou isso aqui, não sei se você lembra, acho que uma das primeiras pautas que a gente falou sobre a reforma, gente, eu acredito que isso aqui não vai ser aprovado da forma que o governo está querendo. Porque além de ser muito cruel, não é possível que os nossos deputados não vão fazer nada. E alguns já começaram a movimentar, né, começaram a apresentar essas propostas. Então, a grande novidade é essa, eles vão colocar o pedágio para pessoas com 30, a partir dos 30 anos, diminuir o pedágio de 50% para 30 anos e tem uma outra grande novidade também. Na reforma da Previdência não seria mais possível cumular aposentadoria com pensão. Então, a pessoa que já recebe sua aposentadoria, aí o esposo ou a esposa vem a falecer e não poderia mais receber essa pensão conjuntamente com a aposentadoria. Com essas alterações também vai ser possível, mas vai ter um teto. Aí eu já não gostei também muito, porque é um teto muito baixo, de 2 salários mínimos. Nossa. Então, na prática, só vai poder receber ali, né, até 2 salários mínimos, a pensão e a aposentadoria. Então, teria que ser um salário mínimo de uma e um salário mínimo da outra para poder receber. Então, fica também complicado. Né? A gente esperava um pouco mais. Então, eu acho que a gente tem que continuar ali pressionando. E aquela coisa que a gente falou outra vez, não adianta ir para a rua só para tirar presidente, para bater panela. A gente precisa falar sobre essas questões também. Não são questões menores, né? São questões que vão atingir a população nos próximos 20 anos. Eles estão estimando que toda essa reforma da Previdência, essa readequação, esse pedágio que as pessoas vão ter que pagar para se aposentar, isso leve aí 20 anos. A gente não está falando de uma crise que daqui a um ano a gente vai conseguir superar, de uma mudança que daqui a um ano vai estar tudo bem. É um impacto. A gente está falando do impacto a longo prazo. Pessoas que às vezes poderiam se aposentar daqui a 10 anos vão demorar muito mais tempo para se aposentar. Então a gente tem que brigar por isso, não esquecer e lutar. Tem que bater panela e ir para a rua também. Exato, e exigir. Exigir. Muita gente tem que lembrar. Você lembra que você votou na última eleição? Tem que exigir desse deputado, desse senador, que ele vote de acordo com o povo. E na aposentadoria deles, eles não mexem, né? Absurdo. Saiu no jornal hoje, eu estava lendo aqui, que esse mesmo relator, por isso que eu te falo, né? Vai uma coisa vai, a outra não vai. O próprio relator, pra você ter uma ideia, saiu aqui, ó, o próprio relator que está querendo fazer essas mudanças, né? De diminuir o pedágio, que é muito bom, bacana, obrigada, viu, relator? Né? Ele quer fazer, mas ele não quer mudar nada dos políticos. Está aqui, ó. Relator quer poupar os políticos das novas regras para a aposentadoria. Que isso? Que precisa de um tempinho só de mandato, não precisa nem cumprir tudo para já aposentar. Podemos dar o nome dele? Tá aqui. Deve. Tá aqui, ó. Tá falando aqui, ó. O deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. Que feio, hein, deputado? Feio, né? Isso chama legislar em causa própria. Ele tá... Vamos agradar, né, o povo, a população, vamos mudar aí, melhorar o pedágio, melhorar a idade. Mas o deles, eles não querem mexer. Tem que mexer sim, Pergunta pra gente se a gente aceita isso, viu, deputado? Sabe por quê? Você é nosso funcionário, né? A gente que paga o seu salário e a sua aposentadoria também. Exatamente. Então tem que perguntar pra gente, nós somos os patrões, não é? Então é um absurdo isso, Jane. Como é que pode uma coisa dessa? Mas você sabe que você falou sobre que essa proposta não seria integralmente aceita pelo Congresso, né? Sem essas mexidas, mas tem alguns analistas políticos dizendo que ela não vai passar de qualquer forma, pelo menos... Eu duvido. Até as eleições. Por quê? Os deputados já estão pensando em foro privilegiado, tem a Lava Jato aí fazendo aquela limpa, eles não estão querendo perder o foro de jeito nenhum. Então, para se perpetuar, votando contra a reforma da Previdência, que é totalmente impopular, eles têm maior chance de se manter lá. Então, tem grande chance de nem assim
o Temer eu acho conseguir difícil. Hoje apoio para essa Hoje reforma. teve uma notícia do vice-presidente da Câmara, ele pedindo, ele é da baselhada, ele é do partido do governo, e ele pedindo para que a reforma fosse retirada da pauta, porque a bomba na nova lista da Lava Jato, né, do Janot, a lista que, aliás, assustou todo mundo, porque tem políticos ali que a gente não acreditaria. É a lista do Janot, mas o Fachin que divulgou, né? Isso, a lista do Janot divulgada pelo Fachin. Então, assim, que isso daí vai criar um impacto tão grande, né, no Congresso, que não seria bom passar a reforma da Previdência. Nem a reforma política. Trabalhista e nada. Trabalhista, então, assim, né? eu acho, tem analistas políticos que acham isso, eu não sei, viu? Porque o governo está extremamente desesperado. Porque eu acho, né, isso é uma opinião pessoal minha, eu quero deixar bem claro, eu acho que às vezes o rombo é tão maior, eu acho que o problema é tão maior que o governo está tão desesperado para fazer algumas mudanças, porque se não fizer, quebra antes. A impressão que dá, porque é um desespero tão grande, né, um desespero tão grande para aprovar tudo isso, né, igual, é tão desesperador que, por exemplo, eles vão incluir aquela questão do aposentado voltar à ativa, né, o aposentado com 60 anos ou mais que volte à ativa, já não vai ter mais vínculo empregatício com a empresa, não vai precisar mais recolher INSS, não vai precisar o FGTS. Já que isso não vai entrar na conta, né? Então, isso aí tudo, né, para você ver, só beneficia quem? Empresário. Porque se não recolhe o INSS, não beneficia a Previdência. Porque a Previdência não vai ter aquele dinheiro do aposentado que volta a trabalhar. O que é bom também para o aposentado, porque ele vai ter uma economia, porque não voltava de qualquer jeito para ele. O fundo... já não iria voltar para a conta, exatamente. Né? A reaposentação. O fundo de garantia vai ajudar quem? Só o empresário, porque o dinheiro iria para o aposentado. Quer dizer, não dá. Não vai ter vínculo trabalhista, então como é que vai fazer? O aposentado não vai... Ele vai sofrer injustiça e não vai poder correr atrás dos seus direitos. Então, assim, a impressão que dá é que está tudo sendo feito e armado de uma forma para que o empresariado consiga se locomover ali, se readequar a esse novo cenário É a mesma coisa na reforma trabalhista, né? Que beneficia muito mais a eles do que o próprio trabalhador, né? Existe um desespero muito grande do governo em fazer isso. Agora, por quê? Espero também que a reforma não passe. Rezo todos os dias. Mas eu sou meio pé no chão. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente acha que não pode piorar, né? A gente já falou de tantas mudanças que não beneficiam o trabalhador, que não beneficia quem está se aposentando, né? A gente já falou isso aqui ao longo desses 5 anos de revista, né? E quando a gente acha que não pode piorar, muita coisa a gente falou, veio acontecer agora. A gente falou, gente, cuidado, toma cuidado. Que loucura, aconteceu. Né? Agora, você falou dessa instabilidade que as pessoas estão sentindo, né? Esse desespero que não é só do governo, muito mais das pessoas que estão aí numa insegurança, né, sobre o que fazer e gera dúvidas como, por exemplo, a da Ana Paula Caires. Diante de todos esses problemas com o futuro da Previdência, será que devo continuar contribuindo? Então, isso, olha aí até que ponto está chegando a dúvida, isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar. Ela até complementa. Será que não seria mais vantajoso fazer um investimento por conta própria, uma previdência privada, que seria uma garantia maior? Eu acredito assim, eu ainda acredito muito na Previdência. Eu acho que a Previdência é a maior vítima. Assim como nós, trabalhadores, somos vítimas de uma má gestão, porque isso é uma má gestão. Eles colocam para administrar lá pessoas que não têm competência nenhuma, não conhecem nada, como a gente já viu ministros falando, olha, não entendo nada de Previdência. Mas eu quero aprender, eu quero aprender. Com boa vontade, gente, vai aprender pelo amor em outro lugar. de Deus. E isso, o penúltimo ministro da Previdência falou isso. Então é um absurdo. Então, assim, a Previdência é a maior vítima também. E eu acredito que se o povo, se parcela dos políticos realmente se empenhar para mudar esse cenário e mudar a Previdência Social, eu acho que sim, vale a pena continuar pagando. Até porque você vai parar agora, você vai perder tudo aquilo que você pagou para trás. Ninguém vai te reembolsar por tudo que Ninguém vai te reembolsar. Então, assim, tomar cuidado com essa coisa do desânimo, continuar pagando. E sim, quem tem a oportunidade de ter paralelamente um investimento ou uma previdência privada, que faça. É uma segurança a mais. É uma segurança a mais. Mas não vamos deixar de pagar, porque, calma, terrorismo, né? A gente está cansado já. E às vezes a gente para de fazer as coisas por puro terrorismo. Não dá para fazer isso. Tá certo. Vamos agradecer mais uma vez a presença dessa querida aqui, que tanto ajuda a gente a entender esses momentos inseguros, né, da Previdência Social, mas a gente continua com votos de que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. O quinto trabalhador tem que ir, né? Pelo amor de Deus. Tem dúvidas? Tem aqui o telefone de contato do INSS, 135. Tem também os sites que você pode acessar, inss.gov.br, previdência.gov.br, para contatos com a doutora Maria Faiocchi, SOS Previdência lá no Face, não é isso? E agora no Instagram também, SOS Previdência no Instagram. SOS Previdência. Igualzinho. Obrigada, obrigada, boa Páscoa. Obrigada pra você também, para para todo mundo de casa, que esse dia deseja uma ótima Páscoa. Obrigada, lindona. Até.
É, gente, pois é, né? A gente sabe realmente que a insegurança tá grande, o futuro desse país tá muito incerto, mas a gente tem que continuar lutando pelo que é certo, né? Como a doutora muito bem falou, né? A gente não deve só ir para as ruas quando estão convocando, a gente deve fazer sempre a nossa parte, em todas as situações.